Louvado seja Deus. Capítulo 2, continuação. Sua fé deve crescer constantemente. Compartilha, dê o seu like e se inscreva no canal Semeando Vidas, em nome de Jesus. Sabemos que a medida da fé de cada cristão poderá ser aumentada. Poderá ser aumentada se for alimentada com a palavra de Deus e exercitada, posta em prática. O Sr. Miller, fundador de um orfanato em Bristol, Inglaterra, há muitos anos, era um homem de fé. Esse orfanato foi estabelecido com base somente na fé. Não havia ajuda de alguma igreja, porque ele não estava pastoreando de modo que não podia levantar ofertas para o sustento das crianças órfãs. No fim, o reverendo Miller acabou tendo 2.500 órfãos em seu lar da infância. Somente ele tinha a responsa de estar exercitando a sua fé em Deus para receber os alimentos e roupas necessários para cuidar daquelas crianças. Além disso, precisava ter fé em Deus quanto ao dinheiro para construir os prédios a fim de alojá-las, bem como para as despesas de manutenção e os salários dos funcionários. O reverendo Miller não tinha uma lista de pessoas, como no sistema de mala direta, para informá-las do que ele estava fazendo e pedir seu apoio financeiro. Naturalmente, notícias das suas atividades podiam ser espalhadas de boca em boca, mas o reverendo Miller não tinha outra maneira de receber dinheiro para o sustento do seu orfanato, a não ser ter fé em Deus. Durante a sua vida, conseguiu $7.500.000 para esse fim, mediante a oração. Coisa gloriosa. Em dias de inflamação, a soma não parece tão enorme quanto era naqueles dias. Seria a mesma coisa que $35 milhões em valores atuais. Aos 93 anos, o Sr. Miller escreveu o seguinte em seu diário: quando comecei pela primeira vez a orar e a crer em Deus, a exercer ou empregar a medida da fé, o máximo que a minha fé alcançava era crer em Deus para receber $1 somente. No entanto, hoje, depois de ter alimentado, exercitado a minha fé diariamente durante 50 anos, consegui crer em Deus para receber $1 milhão tão facilmente quanto conseguia ter fé para $1 há 50 anos. O reverendo Miller disse: sempre começo o dia alimentando-me com a palavra de Deus, não simplesmente lendo-a, antes mesmo do desjejum. Antes de alimentar o meu corpo, ele também alimentava o seu homem espiritual com a palavra de Deus. O Sr. Smith, outro pregador inglês, também era homem de grande fé, sempre levava consigo sua Bíblia ou Novo Testamento. Ele dizia: jamais me considero devidamente vestido sem ter minha Bíblia ou Novo Testamento no bolso. Para ele, sair de casa sem sapatos não era pior do que sair sem a sua Bíblia. Como evangelista itinerante em seus dias, o Sr. Smith ficou hospedado em muitos lares diferentes ao viajar pelo mundo inteiro.
Muitas pessoas comentavam que depois de cada refeição, mesmo em um restaurante ou lanchonete, o Sr. Smith sempre afastava sua cadeira da mesa, tirava o Novo Testamento do bolso e dizia: "Pois bem, acabamos de alimentar o corpo, vamos agora alimentar o homem interior." Eu começava a ler algum trecho a respeito da fé e geralmente terminava ministrando uma pequena mensagem sobre fé. Louvado seja Deus. Enfim, vários pregadores são desta forma, inclusive o Sr. F.F. A maioria dos cristãos alimenta o seu corpo com 3 boas refeições quentes por dia, ao passo que o espírito recebe um só fraco lanche frio por semana. E querem saber por que estão tão fracos na fé. Pois bem, se você alimentasse o seu corpo com um único lanche frio por semana, ficaria fisicamente fraco. A mesma verdade aplica-se espiritualmente. A palavra de Deus é alimento para a fé. Vejam bem, muitas vezes as pessoas oram: "Ó Deus, dá-me fé", sem prestarem a mínima atenção aos meios que Ele colocou nas suas mãos para produzir a fé, a Bíblia. Louvado seja Deus. Pois bem, Deus não pode responder àquela oração, porque em certo sentido Ele já atendeu, já lhe disse na Bíblia que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 10, versos 17. Muitas pessoas acham que se descobrissem como vem a fé, já teriam a solução dos problemas da vida. Como, pois? Como, pois, vem a fé? Por ouvir? Vem por meio da oração? Não. Vem por ouvir a palavra de Deus. Deus exige que cada um de nós, como cristão, tenha fé. A Bíblia nos ensina esse fato. Ela é clara quando diz em Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se Deus exigisse que tivéssemos fé, sem que isso é possível, poderíamos duvidar da sua justiça. Ele nos oferece meios de produzir a fé. Cabe a nós a responsabilidade de termos ou não. Lemos que o Sr. Miller, aos 93 anos, conseguia exercer a sua fé para pedir a Deus $1 milhão, depois de 50 anos em sua obra. Tão facilmente como fazia para pedir $1 somente no início do seu ministério. O Sr. Miller tinha a fé que cresce sempre, segundo declarou Smith. Ele possuía a fé que cresce sobremaneira, conforme disse o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3. Em outras palavras, começou com a mesma medida de fé que todo cristão tem, mas sua fé cresceu e removeu montanhas. Louvado seja Deus. Comece do ponto em que você está. Não importa. Muitas pessoas têm problemas porque desejam começar com o valor de $1 milhão, mas, pelo fato de isso não funcionar para elas, não querem mais saber da fé. A realidade, porém, é que você precisa começar do ponto em que está. Ninguém sobe uma escada começando pelo último degrau, você tem de começar pelos degraus baixos e ir subindo. Se quiser chegar até em cima, o que derrota muitas pessoas é que procuram crer além da sua medida de fé.
Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Não é porque alguém se alimentou mais com a palavra de Deus e exerceu a sua fé que podemos dizer que Deus concedeu a ele mais fé do que deu a outra pessoa. Pelo contrário, ele ganhou a mesma medida da fé que os demais, mas a alimentou e a exerceu. Por isso, a sua fé cresceu, então conseguiu crer em Deus para receber mais fé. Alguém disse: acho que vou começar bem se iniciar do ponto em que Miller estava na fé. No entanto, nem o próprio Miller começou assim. Ele chegou aos 93 anos e tinha começado lá embaixo, no primeiro degrau. Depois de pisar no degrau de $1, continuou subindo a escada até chegar no degrau de $1 milhão. Lembro-me de como na minha vida havia época em que precisava exercer toda a fé que tinha em Deus para poder ganhar $150 por mês. É a pura verdade. Tinha de reduzir o meu orçamento até o mínimo. E ainda passar por uma luta de fé para crer. Crer que Deus me arrumaria essa soma mensal? No entanto, depois de alimentar e usar minha fé no decurso dos anos, consegui obter fé em Deus para receber $1 milhão para a obra do ministério tão facilmente quanto podia crer para receber $150 há 40 anos. Acho que na realidade aquela questão de $1 milhão foi um pouco mais fácil para mim do que no caso dos $150. Se há 40 anos tivesse tentado crer que Deus me daria tanto dinheiro assim, teria caído com a cara no chão, pois a minha fé não estava lá nas alturas. Temos que pensar nessa possibilidade. Muitas pessoas saem perdendo quando, depois de terem ouvido sobre a fé, tentam começar no último degrau da escada, ou, pelo menos, na metade da altura. Entretanto, sua fé ainda não chegou a esse estágio. E por isso, não funciona para elas. É claro que não. A fé deve ser alimentada e exercida a fim de crescer, e isso leva tempo. Comece, portanto, do ponto em que está. Alimente e exerça a sua fé onde você se encontra, e ela crescerá. Então poderá crer em Deus para receber cada vez mais. Depois de algum tempo terá fé em Deus para receber coisas que hoje nem sonharia conseguir. Será tão fácil obter fé para pedir a Deus tais coisas como é para fazer pedidos pequenos hoje. A sua fé pode crescer e remover montanhas. Louvado seja Deus. Creio que podemos cometer erros ao tentarmos exortar as pessoas a crerem além da sua fé. Não as devemos criticar, não por terem fé para receber tudo quanto sabemos ser seu direito em Cristo. Mas, pelo menos temos de pregar a fé às pessoas a fim de que elas comecem a obter mais fé. Lembro-me da última igreja que pastoreei. Certa mulher tinha de passar por uma cirurgia importante. Eu sabia, obviamente, que o melhor do Senhor é a sua perfeita vontade para aquela mulher. Era que recebesse a cura pelo poder de Deus sem passar pela cirurgia. Por isso, falava-lhe sempre a respeito da cura divina e lia a palavra de Deus, procurando elevar o nível da sua fé até o nível da minha e a ponto em que Deus queria que ela chegasse. No entanto, percebi que meus esforços não estavam surtindo efeito.
Busquem um ponto de concordância. Certo dia, portanto, falei a ela. Fiz o máximo para persuadi-la a concordar comigo. Você sabe que a Bíblia diz: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estais no céu. Mateus capítulo 18, versos 19. Por outro lado, isso também significa que, se não houver concordância, não lhe será concedida a bênção. Você não vai, pois, levar alguém a receber a cura se você crê que ele vai recebê-la, mas ele acredita que não. Não há concordância nisso. Louvado seja Deus. Muitas vezes as pessoas têm pensado, se outra pessoa tiver fé suficiente, poderá crer em Deus para a minha cura e eu a receberei mesmo sem eu crer nela. Nesse caso, por que Jesus não tratou logo de curar todos os habitantes de Nazaré na base da sua própria fé? Marcos capítulo 6, verso 5 diz assim: não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Por que Jesus curou poucas pessoas em Nazaré? Ele era homem de fé, certamente. Mas leiamos o versículo seguinte, Marcos capítulo 6, verso 6. Estava admirado da incredulidade deles. Se a fé de Jesus não derrubou a incredulidade daquelas pessoas, você não precisa imaginar que vai conseguir fazer melhor do que Jesus. Temos que analisar essas coisas. Você, com a própria fé, não vai conseguir levar todos à cura. Esforcei-me, portanto, a levar aquela mulher a uma condição de fé suficiente para ela receber a cura divina. Percebi, porém, que ela não chegava até esse ponto. Falei-lhe, portanto, irmã, procurei levá-la a subir até o meu nível de fé para concordarmos sobre a sua cura, mas percebo que não consegui. Vou fazer o seguinte: descerei até o nível da fé onde você está. Diga-me, pois, o que consegue crer? Vou crer com você no tocante àquilo que você pode crer. Pois bem, respondeu a mulher, posso crer que Deus me levará a passar por essa operação com sucesso, com segurança. Louvado seja Deus. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Não pense que estou falando que isso era o melhor de Deus para aquela mulher. Porque, por outro lado, se alguém precisa de uma operação e crê que Deus o acompanhará até uma saída bem-sucedida, a Bíblia declara: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus capítulo 9, versos 29. Não que aquela mulher fosse incapaz de ter fé para a sua cura, era cristã e poderia ter crido, no entanto, não acreditava e nem queria acreditar que poderia receber a cura divina que realmente lhe pertencia em Cristo. Não acreditava que poderia passar sem aquela operação. Falei a ela: então, vou concordar com você que Deus lhe concederá uma operação bem-sucedida. Impus minha mão na sua cabeça e disse: escute, enquanto eu oro. Veja se consegue concordar com o coração. Se concordarmos, assim será feito. Orei, portanto, Pai Celeste, sei que Tu forneces cura, louvado seja Deus, para essa irmã.
mas ela não chegou ao nível de fé para aceitá-la. Descerei, portanto, ao nível da fé que ela tem. Não a abandone, Senhor. Ela é tua filha. Vou concordar com ela que tu guiarás as mãos do médico para que ela tenha uma operação bem-sucedida. Concordo que tu a levarás a corresponder à terapia de modo mais rápido do que a natureza humana, né? A ponto de os próprios médicos reconhecerem que é um milagre. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Pergunto então a ela, você concorda com isso? Hã? Você concorda com essa realidade? E ela respondeu, sim, concordo com isso. Comecei, a analisar e comentei com ela, está tudo bem. Achamos o pedido que podemos fazer juntos em concordância. Suponho que os cristãos devam chegar a acordos desse tipo de modo mais frequente. Deveríamos procurar assuntos a respeito dos quais possamos concordar em vez de descobrirmos motivos de discórdia. Se discordamos, deveríamos saber discordar sem sermos desagradáveis. Além disso, devemos ajudar as pessoas, independentemente do ponto em onde chegaram em sua caminhada de fé. Aquela mulher não conseguia concordar comigo. O meu nível de fé, de modo que descia até o nível de fé dela. E assim ela foi operada. Fiquei presente. Na ocasião, às 7h30 da manhã, deram-lhe anestesia e começaram a cirurgia. Um dos médicos contou-me. Fizemos um corte maior do que usualmente faríamos, porque queríamos aproveitar um pouco mais de cirurgia exploratória enquanto realizávamos o procedimento. Ao meio-dia, ela saiu da anestesia e ficou totalmente acordada. Às 20 horas, minha esposa e eu visitávamos a paciente de novo. Quando então entrou o médico, estava acompanhado por uma enfermeira e tinha em mãos o relatório da recuperação. Não tinha visto a paciente depois daquela manhã. Disse-lhe, vejo nos registros, você não recebeu anestésico? Não sente dor? Não, respondeu ela. Mas nenhuma dor mesmo? O médico insistiu. Não, ela confirmou. Louvado seja Deus. Respondeu, não é possível. Sei que forçosamente o paciente sente dor depois que o estômago foi retirado totalmente, aberto com um grande corte. Pois bem, ela falou, não sinto a mínima dor. Mas vou receitar para você uma injeção assim mesmo, disse o médico. Aquela foi a única injeção contra a dor que lhe deram. Não precisou mesmo. 2 ou 3 dias depois, o mesmo médico comentou comigo, jamais vi algo assim. Nunca vi em minha vida. Aqui operamos pessoas provenientes de todas as partes do país. Todos os dias, sem exceção, fazemos entre 13 e 10 dessas cirurgias. Há muitos anos fazemos dessa forma. Se outro médico me contasse que aquela mulher não sentiu dor alguma depois de uma operação assim, eu não acreditaria, sem ter visto com meus próprios olhos jamais. Em toda a minha vida, não vi alguém se recuperar de uma intervenção como essa, com tanta rapidez e sucesso. Isso só pode ser milagre. Recebemos a bênção que pedimos junto em oração. Realmente, não era a maior bênção que Deus poderia ter oferecido a essa mulher, mas estava à altura da medida da fé que alcançara, de modo que concordei com ela, conforme concordamos em oração. Aconteceu. Louvado seja Deus. Aperfeiçoe fielmente sua vida de fé. Depois disso, vi aquela mulher
passou a aperfeiçoar a sua fé após ter posto em prática aquela. Vi como ela cresceu em fé, a tal ponto que, se chegasse a ter de enfrentar outra vez tamanha cirurgia, teria conseguido receber a cura divina em vez de ser operada. Na minha opinião, ela aperfeiçoou a fé até se destacar acima de todos os demais membros da igreja nesse assunto. Há alguns anos isso não acontecia, mas depois de começar, louvado seja Deus, depois de começar a usar a fé, sobrepuxou todos. Levei aquela mulher a usar a própria fé na condição em que estava, e ela viu que Deus operou um milagre em sua vida naquele hospital. Deus oferecia, mas não deixou de ser e de ter um milagre. Não necessitou de medicamento algum. Louvado seja Deus. Depois de ter sido submetida a um corte tão profundo, ela nada tomou para a dor. Tínhamos concordado, orando com fé, que se recuperaria milagrosamente. Ela, portanto, começou a ver que a fé funcionara. Passou a aplicá-la em outros aspectos da vida, ao ponto de ter, dentro de 2 anos, fé muito mais forte do que outro membro da igreja. Fez crescer sua medida de fé para remover montanhas. Se aquela mulher tivesse adotado uma atitude, poderia ter dito: não consegui crer. Não era o suficiente para receber a cura divina. Tentei melhor que ter fé para isso, mas não funcionou. Poderia. Mas tudo ficou para trás. Sem jamais crescer espiritual, nós não podemos ter fé. Teria ficado na condição espiritual de bebê, sem saber dar conta de si mesmo, nem ajudar outras pessoas. Mas ela transformou a vida dela. A atitude que adotamos na sua situação, é o que temos que manter. Portanto, uma atitude positiva conserva ligada à fé, e louve a Deus por isso. Continue com fé em Deus, exercendo a sua fé na condição em que você está nesse momento. Sua medida de fé pode crescer e remover montanhas. Basta para isto crer. Louvado seja Deus.